hoje que as empresas passaram a diversificar o atendimento, disponibilizando canais como telefone para resolver as mais variadas situações. E mesmo com o avanço da tecnologia, o telefone ainda é um dos principais canais de atendimento usados pelas empresas. E por isso, vamos falar de atendimento ao consumidor por meio da ligação telefônica, uma atividade adotada por empresas de vários segmentos do mercado. É isso mesmo, Samuel. E hoje o Estação Mercado vai falar da profissão de teleatendimento. E quem vai conversar conosco é o Eduardo Gomes Jordão, supervisor de telemarketing e proprietário de uma escola de cursos. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Mas antes da gente entender e aprender um pouco mais sobre esse ramo de mercado, vamos acompanhar o dia a dia de profissionais que atuam nessa área. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou a gestora responsável pela Central Integrada de Relacionamento da Prefeitura. Já estou na Central há mais de 12 anos e responsável por toda a operação. Bom, aqui na Central 156, todos os atendentes passaram por concurso público, né? Eles deveriam preencher algum requisito, que é no mínimo ter trabalhado 6 meses em algum call center da cidade. É importante que o teleatendente, o operador de call center, tenha pelo menos o mínimo de conhecimento em tecnologia. Afinal de contas, hoje a gente trabalha, com um leque muito grande de informações. Então, que ele tenha habilidade em buscar informações na internet, nas redes sociais e na base de conhecimento que é disponível para esses operadores. Como nós trabalhamos com uma diversidade muito grande de informações, o atendente o tempo todo precisa estar em constante reciclagem. Então, o material de apoio, as reciclagens, os treinamentos internos, eles são aplicados sempre que a gestão e a própria prefeitura vê necessidade. É importante que o atendente, ele tenha a capacidade de se colocar no lugar do cidadão. Afinal de contas, todos nós também fazemos uso do serviço. Então é importante que ele tenha calma, empatia, se coloque no local do cidadão para que ele possa, buscar informação e prestar um atendimento de qualidade. Aqui na nossa central é bastante eclética, então nós temos atendentes a partir de 18 anos até atendentes que estão próximos de se aposentar. Como a função é uma carga horária reduzida, então atendentes que estão ainda no início da sua carreira, estudando, eles buscam justamente essa função para que eles possam conciliar. Eu me chamo Isabela, eu trabalho há aproximadamente 6 anos com call center, teleatendimento e aqui na Urban estou há quase 1 ano exercendo essa função. Aqui na Urban o nosso trabalho é uma escala, 6x1, então folgamos apenas um dia na semana, a nossa carga horária é de 6 horas diárias e eu faço o período da tarde, do meio-dia às 18 horas. Eu vejo essa profissão como uma oportunidade também de ajudar as pessoas, no dia a dia que é tão corrido. Somos teleatendentes, mas acho que isso é muito mais do que atender um telefone. Somos verdadeiros consultores de relacionamento, Nós diariamente lidamos com pessoas com problemas, Às vezes tem diversas demandas. Então, quando eles entram em contato conosco, eu vejo, além da profissão que estou exercendo, uma oportunidade também para contribuir, para auxiliar a demanda de resolução do problema do munícipe. A minha dica para quem está buscando entrar nessa área é que tenha bastante empatia, bastante senso de compreensão com os demais, É uma profissão que exige bastante resiliência, bastante empenho, porque você está sempre sendo desafiado a resolver problemas que você não está contando com eles. Então, acredito que é importante ter essa sensibilidade com o próximo. A Prefeitura de São José agradece pelo seu contato. Desejamos uma ótima tarde. É isso aí, hoje conversamos sobre a profissão de operador de teleatendimento, colaboradores fundamentais para muitos setores da economia. E essa área tem um vasto campo de atuação. Para explanar melhor sobre esse profissional de teleatendimento, recebemos hoje o Eduardo Gomes. Obrigado pelo convite. Eduardo, mas para começar, defina para nós o que é
ser um teleatendimento, um telemarketing, como que é isso? São vários termos usados para a mesma profissão. Seria a pessoa que literalmente faz o atendimento ao cliente, ao público, né? Seja ele receptivo, que é quando você recebe a ligação, ou ativo, quando você faz a ligação para esse cliente para oferecer um serviço ou para tratar de algum atendimento que foi feito por ele. E para atuar nessa área, tem alguma capacitação, tem algum treinamento, alguma formação? Não há uma formação técnica ou, né, a nível universitário para isso. O que normalmente é exigido pelas empresas é, no mínimo, o ensino médio, né? E, é claro, existem vários cursos, né, que tratam da área, né, que aperfeiçoam, que dão as técnicas necessárias, as diretrizes, né, do bom atendimento, o que é possível ou não ser feito. E aí varia muito também, de acordo com o setor que ele está trabalhando, há treinamentos técnicos, né, para o devido esclarecimento daquela pessoa por parte da própria empresa. Ah, interessante falar disso, né? Sim. As próprias empresas, então, investem na capacitação interna dos colaboradores. Sim, é necessário porque muitas vezes há uma dúvida mais técnica, uma dúvida que requer procedimentos, né, em vários tipos de sistema, e o profissional tem que estar ali habilitado para justamente dar sequência nesse andamento, porque muitas vezes um serviço ele apenas inicia, ele apenas recebe aquela demanda, e esse processo é seguido por vários outros profissionais. Então, não só a questão de fala, mas a questão da escrita é muito importante, né, na transcrição desse serviço, desse atendimento, como a gente chama, né? Até mesmo no nosso VT a gente viu que às vezes precisa ter noção de planilha, de Excel, alguma coisa dessas ferramentas, é isso também? Sim, há muita questão de controle, de prazos, de tratativas que precisam ser feitas, né? Muitas empresas investem em sistemas próprios que complementam essas planilhas, ou às vezes o próprio atendente dá o que a gente chama de segundo nível de atendimento, ou seja, o atendimento é feito, né? Dada a resolução, e o próprio atendente que recebeu muitas vezes dá um retorno para esse cliente. Então, todas essas tratativas, se precisar usar ferramentas de e-mail, WhatsApp, esse tipo de tratativa é feito pelo próprio atendente. E tem dentro, né, dessas empresas, que são vários setores, né, tem tanto o que liga e o que recebe ligação. Os treinamentos para cada um deles são distintos. Né? São atribuições, né, e perfis separados, né? O que acontece muito é que a pessoa que trabalha, por exemplo, no atendimento ativo, né, ou seja, quando ela liga para o cliente, é um perfil um pouco mais arrojado, vamos dizer assim, né, mais incisivo, né, porque nem sempre é o melhor momento para o cliente, ele tem que se tornar o melhor momento. Já o atendimento receptivo, né, o profissional tem que ouvir a necessidade de tentar orientar o cliente da melhor forma ali para conduzir esse atendimento de forma mais rápida e objetiva. Tem que gostar de pessoas. Tem que gostar de pessoas. Eu acho que é legal até a gente falar sobre isso, né? O perfil, né? Existe um perfil de profissional que melhor se adapta ao teleatendimento? Como você mesmo citou, gostar de pessoas, gostar de se comunicar, que querendo ou não, por mais que seja um atendimento mais técnico, por exemplo, quando é um helpdesk, por exemplo, ou um saque, que às vezes são informações muito objetivas, há necessidade de uma boa comunicação, há necessidade dessa comunicação ser assertiva para com o cliente, né? Não é usar termo técnico que a pessoa não vai saber, né? Então, tentar adequar essa comunicação de melhor forma. Ser resiliente, porque muitas vezes você está ali para ouvir uma reclamação, ouvir uma crítica, né? uma condução que não foi devidamente feita, né? Num atendimento, e saber que aquilo lá faz parte do atendimento e não da sua atuação em si, né? Então, o profissional tem que ter muita questão de inteligência emocional envolvida, né? Assertividade nas suas orientações, tudo. Quanto mais assertivo for, menos trabalho para ele mesmo gera, né? Vamos dizer assim. Acaba que parece que não num primeiro momento, mas é um profissional que ele precisa estar várias habilidades, ter habilidades. Mas a gente continua a nossa conversa já. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, a gente vai entender um pouco mais sobre o campo de atuação desses profissionais e os seus desafios. A gente volta já. Estamos de volta com Estação Mercado e hoje estamos conhecendo uma profissão que, além do profissional ter interesse pela área, é necessária muita empatia com o próximo.
Outras características indispensáveis são o bom senso, criatividade, responsabilidade e capacidade de liderança. É isso mesmo, Adri. E quem continua nos ajudando a entender melhor essa realidade é o Eduardo Gomes Jordão, supervisor de telemarketing e proprietário de uma escola de cursos daqui. E a gente estava conversando sobre o perfil, né, dos profissionais, mas eu acho interessante a gente falar também sobre as áreas de atuação, porque tem a demanda de atendimento, mas, Sim. por exemplo, hospitais podem ter teleatendentes Sim. também. Na verdade, assim, não há um setor único para isso, né? Todos os setores têm a sua parte de atendimento. Claro que alguns setores demandam mais, né? Como você me citou, hospitais, serviços públicos de uma maneira geral, bancos, empresas de telefonia, empresas de internet, né? Então, são setores onde mais profissionais desse segmento atuam. Mas nada impede de uma pequena empresa ter um atendente lá que faça esse papel, né, exclusivo para a empresa. Independente se for um ou mais, é um teleatendente. Sim, sim. O que muda é que, normalmente, com uma demanda maior de ligações, há outras pessoas, né, há um supervisor, há uma coordenação. Então, há uma área de treinamento, muitas vezes envolvida exclusivamente para aquele setor, né? O que faz com que há já uma melhora nesse atendimento e uma evolução nesse atendimento, né? Não fica, por exemplo, uma pessoa do comercial cuidando de um atendimento que ela vai ter uma visão completamente diferente ao que um supervisor, por exemplo, de telemarketing teria com relação àquele atendente, né? O que se preocupar, as medidas a serem tomadas, as necessidades ali do dia a dia. Então, a gente pode classificar que as atribuições também são diferentes para cada um, dependendo do segmento, é isso? Sim, sim. Muitas vezes um profissional que trabalha, por exemplo, num call center, ele tem que ser muito mais multifacetado, porque hoje ele está atuando com uma determinada empresa, mas ele pode estar atuando com outra, dependendo ali da demanda. Quando, de repente, um profissional, por exemplo, que atende num hospital, como vocês citaram, ele vai ser muito mais focado àquele nicho, àquele segmento, né? E aí, muitas vezes, não há uma reciclagem, um treinamento apropriado para aquilo. Entendi. E eu acho que é legal a gente falar, quando existe uma estrutura maior, né, um volume de atendimentos maior, acaba que a equipe tem que crescer e quando a equipe cresce, precisa de alguém para supervisionar, alguém para treinar. Então, são várias pessoas, né, envolvidas no trabalho. Dentro de um universo ali do telemarketing, do call center, né, dos atendimentos, existem outras atribuições além do atendente? Sim, sim. O que muitas vezes acontece é que o atendente vira a porta de entrada, muitas vezes, de algumas empresas, principalmente porque não exige a formação, como eu mencionei, né? Então, acaba que aquele profissional se engaja, né, naquele segmento e cresce no próprio segmento, ou mesmo, por exemplo, quem trabalha em call center pode evoluir e aprender mais coisas, né, a respeito e evoluir dentro da própria carreira, dentro da própria profissão, assumindo um cargo de liderança ou assumindo um cargo de apoio, por exemplo, no atendimento, que é muito comum também acontecer. Falando, já puxando esse gancho, né, de subir de nível, quais seriam as habilidades para esse profissional que ele precisaria ter logo de início e também para ser um profissional que pudesse crescer dentro da empresa? Como eu sempre falo, o atendente tem que atuar aquilo como sendo um resolutor de problemas. Ele está ali para buscar a solução para aquele cliente, seja qual for a solução, uma solução mais técnica ou uma solução mais simples, né? Então, já falamos aqui de habilidade de conversação, habilidade de escrita, né, que é necessário, mas também ter o entendimento da estratégia que é usada a empresa como um todo. Porque é o que eu falei, hoje serve como porta de entrada muitas vezes, mas nada impede ele de crescer na área. Então, as atribuições, as especificações técnicas que forem necessárias, ele começa a desenvolver, né? O que é muito comum por exemplo, hoje os supervisores de atendimento já foram atendentes um dia. Então, é aquilo que ele foi aprendendo com o próprio exemplo de outros profissionais que atuaram na área. Tanto é que é um setor que ele é muito receptivo com relação a... Não há necessidades de pessoas ou capacidade de pessoas. Você consegue criar e formar esse profissional
desde a base, literalmente falando. Vamos dizer assim, é possível ter um plano de carreira no teleatendimento, o que é um diferencial, né? Sim, porque com hoje em certeza. dia, com a rotatividade no mercado, né, acaba que uma pessoa ela consegue se projetar, então, né, dentro da carreira. Por não haver essa necessidade de formação, muitas vezes ele serve até como primeiro emprego de muitas pessoas e acabam ali criando, né? Por exemplo, estou fazendo uma faculdade e estou usando, né, o atendente, eu trabalho como atendente como forma de pagar essa faculdade, por exemplo, e muitas vezes ele deixa de seguir a sua própria carreira de formação para seguir a área de atendimento. Eu, por exemplo, aconteceu isso. Eu comecei com engenharia elétrica, terminei a faculdade de engenharia elétrica, só que eu não atuei na área. Eu segui justamente nessa área de atendimento, de vendas, né, por telefone, né, e fiz disso a minha carreira. Então, como eu, tem muitos profissionais que seguem nessa mesma analogia. Acabam se encantando literalmente com o setor e evoluindo a partir daí. Eles se acham literalmente ali, Se né? encontram. Se encontram, Literalmente. verdade. O salário de um teleatendente, ele varia, não precisa ser exato, mas assim, ele varia de quanto a quanto? Olha, inicialmente, por base entre os R$ 1.200, mais ou menos, começa, né? Varia muito de estado, ou de atribuição para atribuição, e chega a R$ 2.000, R$ 2.500, dependendo das especificações técnicas necessárias. Muitas vezes você tem atendimento que a pessoa precisa ter um conhecimento de informática, por exemplo, muito maior, ou uma determinada habilidade, né, com relação a idioma, ou a um conhecimento um pouco mais técnico para atuar com aquele tipo de cliente. Então, aí os salários aumentam, isso partindo da base de operação, né, como diz. Um dos setores também é do setor de vendas, né? Sim. Que aí também é um conhecimento amplo. diferenciado. É. Né? Esses valores, por exemplo, são valores salariais, mas muitos setores, além disso, há bonificações que implementam isso, né, seja por comissão, ou seja por bônus de atingimento de meta de qualidade, por exemplo, que é muito usado nesse setor, né, para garantir a qualidade desse atendimento. Então, esse salário pode ir muito além disso. Tanto é que há muitos profissionais que eles atuam como operador por décadas, eu diria, porque ganham muitas vezes mais do que o próprio supervisor ou o coordenador da área devido a essas bonificações que existem. A pessoa já está acostumada com o serviço, já tem muito mais habilidade que, né, muitos supervisores ali, então ele prefere atuar como operador pela restrição até de horário, né, um horário mais flexível de atendimento, né, e não fora das 8 horas normais, né, então acaba sendo mais fácil e mais prático, né, para a pessoa poder atuar. Então, não é só um início de carreira, pode se tornar uma carreira de grande sucesso aí. A gente viu que tem muito assunto ainda pela frente. Esse ramo cresceu muito com o tempo e atualmente é um dos que mais oferece vagas de emprego. Seja para quem busca o seu primeiro emprego, como o nosso entrevistado falou, ou as pessoas que querem se estabelecer no mercado de trabalho. E no próximo bloco vamos conhecer um pouco mais sobre os desafios dessa profissão. Não saia daí. Estamos de volta, chegamos à última estação do programa de hoje. E nesse bloco vamos aprofundar um pouco sobre os aspectos emocionais da profissão. Não é isso? É isso aí. E professor, interessante, professor não, perdão. Eduardo. Professor também, Professor né? também, né? Também. Com certeza. Eu acho que o gancho que a gente estava conversando no último bloco é bem interessante. Tem um lance da carga horária, né? Que é diferenciada, né, pro atendente, né? Como que funciona essa carga horária do atendente? Pela legislação são 6 horas, há uma variação com relação a pausas obrigatórias aí até para manter, né, um padrão de classe, vamos dizer assim, né, para não ser um trabalho um esforço muito grande, vamos dizer assim, porque querendo ou não, como a gente conversou, tem muita questão emocional envolvida. Não só um atendimento, um saque, por exemplo, seria mais tranquilo emocionalmente falando? Sim e não, porque o atendente tem que estar ali 100% concentrado, porque diferente de uma conversa assim, você presta atenção em vários detalhes. No telefone, você só tem a audição ali e tem que estar muito atento a tudo que acontece. Então, essa questão emocional, o envolvimento na ligação é muito importante, por isso essa questão da redução, né, do normal de 8 horas para 6 horas de trabalho.
e também os intervalos, né? Para dar uma desanuviada na cabeça, dar uma respirada, né? Literalmente falando, muitas vezes num call center, por exemplo, às vezes você tem que forçar o atendente a sair, né? Porque ele está tão envolvido ali, fala, não, agora é seu horário, pode ir, né? Tanto é que hoje em dia muito em call center é cobrado essa questão de aderência aos tempos, aos prazos, justamente para garantir a melhor qualidade de vida, inclusive do próprio colaborador ali envolvido, né, no processo. E como que os supervisores, os próprios atendentes, eles são preparados para essa questão emocional? Porque cada atendimento é um universo, né? Cada cliente tem uma situação, então eu imagino que seja uma questão até estressante em alguns momentos. Principalmente em empresas, né, como call centers, que tem centenas, às vezes milhares de profissionais ali, há um setor de treinamento justamente para isso, né, preparado, tanto nas questões técnicas quanto nas questões psicológicas envolvidas, né? Há uma necessidade, muitas vezes, de um determinado setor ter uma reciclagem muito maior do que outro, né? Se é um setor mais light, vamos dizer assim, né, em termos dos questionamentos, das perguntas, né? Então não há tanto, né, essa atualização, mas um setor mais problemático, vamos chamar assim, né? É muito mais necessária essa reciclagem dos operadores. E também varia muito do perfil escolhido, né? Quando você contrata um operador, você já meio que direciona para onde ele vai, né? Qual é o perfil mais adequado para aquele tipo de setor. E diz uma coisa para mim, os clientes decepcionados devem ir para algum setor, né? Específico, vocês devem separar para cobrança, vendas e assim por diante. O cliente decepcionado, esse atendente, ele tem que ter um preparo maior? Sim, com certeza. Até para ter o entendimento do problema ocorrido, entender qual seria a solução possível, até explicar isso para o cliente, que muitas vezes não é mágica, né? Não tem uma solução imediata, apesar que todos nós queremos uma solução para ontem, né? Mas não necessariamente é possível. Então, o atendente tem que estar preparado para também transcrever essa questão emocional para o cliente. Olha, vai aguardar, precisa desse processo para poder seguir. Então, sim, há todo um treinamento, não só técnico, mas emocional, do entendimento para com o cliente ou consumidor, ou seja, o que for o atendimento. E eu já ouvi falar também que vocês fazem muitas oficinas ali mesmo, né? Para que tenha esse trabalho emocional com os próprios funcionários. Sim. Há muitos ensaios, vamos chamar assim, né? Para evitar um termo mais técnico, né? Em que há simulações de atendimento, há toda uma tratativa. O próprio supervisor, né, ou coordenador de atendimento, ou gestor de atendimento que seja, tem que estar muito atento ao operador para saber se é o melhor momento, se não é, se de repente hoje não é um momento para ele estar atendendo determinados tipos de chamado e tudo, porque é aquela história, o operador é a cara da empresa, é a cara daquele setor que está sendo repassada para o cliente. E ele não está vendo a pessoa, principalmente por isso. Então, a voz, o impacto, como ele coloca essas informações, é muito importante. Então, se emocionalmente já não está muito legal, vale o olho aí de quem está supervisionando aquele setor para encaixar, né, a melhor pessoa naquele melhor momento. E é possível ter, por exemplo, uma rotação ali, trocar um funcionário de atendimento de acordo com o momento que ele está vivendo? Claro que isso varia muito de empresa para empresa, mas normalmente, principalmente as grandes empresas que têm muitos funcionários envolvidos, sim, há uma troca, né, até de produto, ou muitas vezes de serviço, até para... Porque muitas vezes, numa entrevista, não tem como você saber exatamente todas as atribuições daquele profissional. Muitas vezes você faz, de certa forma, experimentos com a pessoa para entender onde ela melhor se encaixa. Ou às vezes a própria pessoa, olha, poderia fazer esse tipo de atendimento ou não. Claro que quando é um atendente de um setor que, por exemplo, ele é único, tem poucas pessoas, isso é muito mais difícil de acontecer. Mas, principalmente em grandes call centers, sim, há essa rotatividade. E nessa rotatividade, vocês abordam algumas outras técnicas que esse atendente tem que ter, né? Quais seriam algumas delas, assim, para a gente saber esse profissional mais apto a esse aspecto mais... específico, né? Específico de depressivo, vamos dizer assim, mais de pressão, momento de pressão.
o que muitas vezes a gente coloca é justamente essa questão, como é a tratativa da pessoa, né? Então, nas próprias seleções, vamos supor, você já cria situações, né, hipotéticas ali para até entender como é que é o funcionamento. Olha, tirei esse vaso, como é que a pessoa reage, né? Então, há vários exercícios, há vários tipos de estratégia que são usadas para tentar identificar o perfil daquele operador, né? Quanto melhor você tem esse tempo de seleção, tudo, né? Várias etapas no processo de seleção, mais fácil identificar. E o dia a dia também ajuda muito, né, a identificar essa questão do profissional, como atuar, qual é a melhor maneira da tratativa com aquela pessoa. A gente, apesar de ver que ele não precisa uma formação específica, ele precisa ter muito entendimento, né? Eu acho que é uma área muito pessoal, né? A pessoa ali, ela vai ser a cara da empresa e ela precisa passar também uma humanidade na ligação. E com o passar dos anos, o próprio setor de treinamento dessas empresas aumentou muito. Antes, como era um treinamento muito técnico, esse fator emocional não é envolvido. Hoje é muito mais um fator emocional, um treinamento muito mais emocional e de habilidade do que técnico. Técnico, muitas vezes, em 1, 2 dias você passa a informação. Já essa habilidade é uma coisa que é construída. Então, mesmo não tendo uma formação, há necessidade da construção dessa habilidade por esse profissional. Porque é colocar a cara da empresa, como a gente coloca, né? Então, cada empresa tem a sua maneira de atuar, a sua maneira de agir com relação ao seu consumidor. E é isso que é passado no atendimento. Trabalho humanizado. Trabalho humanizado. E isso é, inclusive, algo que está sendo discutido em todas as áreas, né? Inteligência emocional. Eu sempre falo que é um dos setores mais inclusivos que a gente tem, né? Ou um dos setores mais inclusivos que a gente tem, né? Não importa suas escolhas, suas necessidades como pessoa, importa o que você está tratando com outro ser humano que está ali do outro lado da linha. É isso aí, professor. E olha, muito obrigado. A gente vai ainda, antes de finalizar, a gente vai falar com a repórter Tamires Vick, que nos aguarda na plataforma do conhecimento com algumas novidades e curiosidades sobre essa profissão. Vamos ver? Como nosso entrevistado comentou, para trabalhar em um call center precisa gostar de se comunicar, ser resiliente e assertivo. Tem mais. Se você gosta de buscar soluções e se considera um resolvedor de problemas, então você tem perfil para o trabalho de teleatendimento. Separei também uma frase muito bacana que o Gustavo falou: a habilidade é construída. Isso mesmo, teleatendimento é um trabalho que o profissional desenvolve ao longo da carreira, por meio de treinamentos e reciclagem constante. Se você está em busca de uma oportunidade, o PAT em São José dos Campos tem sempre vagas na área. Confira aqui o endereço do PAT e boa sorte! Obrigada também pelas informações. E nós chegamos ao ponto final do nosso programa de hoje. Muito obrigada, professor. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado, Eduardo. E nós nos encontramos na semana que vem, nessa mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!